Muito bem, meus amigos, estamos aqui de volta depois de 2 semanas sem gravar nenhum vídeo acerca de Dragon Ball Z, né? É chegada a hora de a gente começar a analisar a saga de Namekusei, que é provavelmente a melhor saga de toda a franquia Dragon Ball, com certeza a mais icônica, a mais popular, né? Foi na saga de Namekusei que o mangá deu um estouro de popularidade. Uma das melhores sagas de todo o Shonen e que eu acho que definiu de uma vez por todas como se escrever uma boa história de ação, pelo menos dentro da mídia do mangá, né? Antes da gente começar a falar aqui, peço que você já deixe o like desde logo para não esquecer lá na frente. Inscreva no canal, clique no sino para continuar recebendo os vídeos dessa série, né, que forem saindo. Acho que agora eu vou fazer acho que 3 vídeos de Namekusei, pelo menos tem esse e tem mais 2. Aí depois a gente vê como é que continua a série, enfim. Sem muita delonga, vamos seguir. Para esse vídeo aqui eu vou tentar fazer de uma forma um pouco diferente, porque a saga de Namekusei é muito grande. Se eu fosse fazer como eu estava fazendo nos outros vídeos da série, que aliás a playlist está aí para quem quiser assistir, né? De passar o resumo dos eventos do arco para depois comentar, eu acho que ia ficar um vídeo muito grande, vários vídeos de 40, 50 minutos, que ia terminar ficando inviável. Então eu vou falar por tópicos. Eu vou explicar quais são os tópicos que eu quero destacar na saga e quais são os eventos que dizem respeito a esse tópico, enfim. Vamos ver se dá certo essa nova maneira de fazer. Os tópicos, então, são esses aí. Vou botar aí uma imagem na tela com os tópicos que eu vou querer comentar e vou falando de um por um, né? O primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar nessa análise, que aliás a análise aqui vai até o final da luta com o Rikun, tá? Essa primeira parte da saga de Namekusei é do arco que vai até o final da luta com Rikun. A primeira coisa que me chama a atenção no arco de Namekusei é o seguinte: aqui, mais do que em qualquer outra parte da franquia, dá pra ver aquilo que eu falei lá no primeiro vídeo da série, o vídeo de introdução, que tá passando no card aí agora, pra você assistir depois, que é a de que o Akira é um mestre do ritmo da história. O Akira é um cara que ele sempre soube equilibrar entre dar tempo para as coisas acontecerem e para o leitor sentir o peso dos acontecimentos, mas não ficar se arrastando muito, não ficar perdendo muito tempo para chegar onde tem que chegar. Ele está sempre caminhando com a história adiante. E a saga de Namekusei eu acho que é uma aula de ritmo desde o início, porque a gente percebe que ela começa imediatamente depois da saga dos Saiyajins. Ele já coloca um elemento ali que faz a transição do final da saga dos Saiyajins, da luta contra o Vegeta, que nós já analisamos no canal, para o início da saga de Namekusei, para o início de uma nova aventura, numa nova localidade, etc. E o elemento que ele utiliza aí para fazer isso, né, é um gancho. O Akira Toriyama é um mestre de usar ganchos, ou seja, uma coisa que ele coloca na saga anterior e que depois ele utiliza essa ideia para puxar a saga que vem depois. Ele fazia isso direto em Dragon Ball clássico, muitas vezes. E aqui ele faz também. O gancho que ele usou aqui é a informação que o Vegeta dá, ainda na luta do Nappa contra os Guerreiros Z, de que existem esferas do dragão em outros planetas. Só para lembrar, né, para refrescar a memória, antes da luta o Vegeta percebe que o Piccolo é um Namekuseidin e ele fala que essa raça é conhecida por ter feiticeiros, magos e tal. E então ele percebe que foi, entre aspas, né, o Piccolo que criou as esferas do dragão da Terra, no caso o Kami-sama, que ele não conhece, mas você entendeu. E ele revela então, lá na frente, quando o Nappa fica hesitante para matar o Piccolo, o Vegeta revela que não, pode matar esse bicho aí, porque a gente, com certeza, no planeta original deles deve ter também a esfera do dragão e a gente usa lá. Essa informação que o Vegeta disse pro Nappa, todo mundo ouviu, né? O Kuririn ouviu, o Gohan ouviu. E aí, nesse momento no qual todos os guerreiros, ou quase todos os guerreiros, estão mortos, né? Foram mortos pelo Nappa, e o Piccolo foi morto e as esferas do dragão da Terra não estão mais disponíveis, então aparentemente ninguém mais pode ser ressuscitado. Essa informação é utilizada como uma maneira de puxar a próxima aventura, né? O Kuririn lembra do Vegeta falando isso, e aí ele diz, talvez exista a esfera do dragão em outros lugares do universo, em outro planeta, e a gente pode ir atrás dela para tentar ressuscitar nossos amigos. Então, veja que ele, se não fosse assim, uma história mais tradicional de Shonen, que às vezes Dragon Ball também segue essa estrutura, ela faria o seguinte: ela constrói um arco, chega no clímax, termina o arco, pronto, para. Aí começa o outro arco bem devagarinho, vai subindo até chegar no clímax, aí termina, para. Começa o outro arco devagarinho, vai subindo, para. Ou seja, você tem esse
esse período que é do final do arco anterior e o início do arco que vem em seguida, que é mais lento por natureza, que é mais devagar porque as coisas estão começando a acontecer. Você ainda vai se aclimatando ao que vai acontecer naquela nova história. Aqui não, aqui ele corta, ele emenda uma coisa na outra. O final de um arco já é o início do outro. E ele faz isso dessa maneira que eu expliquei. Ele utiliza ganchos, ele utiliza informações que ele coloca lá atrás e que ele vai usar lá na frente para poder puxar a história de maneira instantânea, de maneira automática. Então é uma coisa que o Akira é mestre e que alguns outros autores têm uma certa dificuldade em fazer. Se você analisar com bastante calma, você vai ver muitos caras dentro do shonen que tem uma certa dificuldade com isso. A história termina se enrolando muito, demorando muito para chegar onde ela tem que chegar e direto ao ponto. Outra coisa, essa aqui eu não vou comentar por muito tempo, né? O segundo ponto, que tá aí, que você pode ver que é o retcon, mais ou menos. Que eu expliquei lá no primeiríssimo vídeo, para quem não sabe o que é retcon, que é basicamente continuidade retroativa, né? Ou seja, é quando no segmento da história, o autor coloca certos fatos novos e para não contradizer esses fatos novos que ele colocou, ele termina reinterpretando, ou ignorando, ou modificando fatos que ele tinha estabelecido antes na obra. Então ele meio que reescreve uma parte da história que ele tinha explicado antes para que não haja nenhum tipo de contradição entre essas coisas que existiam antes e fatos novos que ele quer colocar na história. O retcon do Raditz, que dá início a Dragon Ball Z, eu já elogiei. Aliás, foi o primeiríssimo ponto que eu elogiei de Dragon Ball Z lá no vídeo do arco Raditz, né? Porque é muito bom, eu expliquei que expande o universo no qual a história está acontecendo e não contradiz nada. O retcon do Raditz é um retcon no qual ele acrescenta informações que nós não tínhamos, né? Ou seja, de que o Goku é na verdade um alienígena. Já aqui no arco de Namekusei, no arco de Frieza, também tem um retcon, alguns, né? Mas o que eu vou explicar agora é um específico, que eu não vou me demorar muito porque eu acho que esse aqui não é um ponto positivo. Essa série de vídeos é destinada a explicar os pontos positivos do roteiro de Dragon Ball. E esse retcon para mim não é um ponto positivo. Ele não é tão bem encaixado quanto o outro, né? Esse retcon aqui basicamente é a ideia de que os Saiyajins na verdade trabalham para um indivíduo mais poderoso que eles, que é o Frieza, né? Não chega a ser um erro grotesco de roteiro porque em momento nenhum os Saiyajins disseram que não trabalhavam para ninguém. Só que é meio que fica implícito, né? Quando a gente escuta o modo como Raditz explica que os Saiyajins vão, destroem os planetas e depois vendem para outras raças, fica parecendo que eles fazem isso por conta própria. E aí, lá na frente, né, agora na saga de Namekusei, a gente descobre que eles fazem isso mais a mando do Frieza. Que eles não são nada mais do que lacaios do Frieza. E nem dos mais especiais não chegam a ser nem generais do Frieza. Os generais do Frieza não tem Saiyajin ali naquele meio, né? Então foi uma coisa que claramente o Akira não estava esperando levar a história por esse lado, de botar o Imperador do Universo, nem nada do tipo. E aí quando ele resolveu ter essa ideia, ele teve que meio que modificar um pouco a interpretação que parecia ser a mais natural dos fatos anteriores, né? É meio isso, mas também não chega a ser um defeito grave não. Dragon Ball tem os retcons muito piores do que esse, pode acreditar. O terceiro ponto que eu quero falar aqui, que esse é o mais importante dessa saga de Namekusei, é o seguinte. A estrutura da saga de Namekusei, esse ponto aqui eu acho que é se a gente pudesse tentar desprovar a alegação de que Dragon Ball não tem história com um ponto só, um único argumento, é esse aqui. A estrutura dessa primeira parte do arco de Namekusei é aquilo que se conhece, assim, eu gosto de fazer uma analogia com aquilo que se chama no cinema de impasse mexicano. Impasse mexicano nada mais é do que aquelas cenas, não sei se você já viu em algum filme, alguma coisa, na qual tem 3 pessoas ou mais e que cada um tá apontando a arma pro outro. Um aponta a arma pro outro, o outro aponta a arma pro terceiro e o terceiro aponta a arma pro primeiro. E aí fica aquela situação na qual ninguém pode puxar o gatilho porque senão pode ser que todo mundo termine morto. E aí eles ficam naquela, né, naquela ameaça e tal. Eu utilizo essa analogia para explicar a estrutura do arco de Frieza, porque o arco de Frieza, essa primeira parte, o arco de Namekusei, né, ele tem essa estrutura de ter 3 pontos, 3 polos da ação que estão se enfrentando uns aos outros, né? Não é só o vilão contra o herói, como é o mais tradicional. Aqui você tem os heróis, no primeiro momento, né, que é o Kuririn, o Gohan e a Bulma, que estão querendo as esferas do dragão para ressuscitar os amigos. Você tem o Vegeta, que está querendo as esferas para ele próprio, para ficar imortal, né? Como ele já tinha explicado já na saga dos Saiyajins. E você tem o Freeza,
que quer as esferas para ele próprio, Freeza, para ele também ficar imortal. Então, apesar do Vegeta ser um subordinado do Freeza, no início da saga de Namekusei ele trai o Freeza e termina agindo por conta própria. Porque como ele é muito orgulhoso, ele só se submete ao Freeza porque ele é muito mais fraco. Então ele quer pegar as esferas até também para poder, sendo imortal, conseguir derrotar o Freeza eventualmente e poder ser o mais poderoso do universo, enfim, etc. Então, se você analisar os eventos desse arco, você vai ver que a cada momento, cada um desses polos da ação vai adotando certas medidas para tentar conseguir juntar as esferas, e à medida que eles vão fazendo isso, eles vão prejudicando o outro. A dinâmica do roteiro que acontece aqui não é fácil de você escrever uma história assim. Ela é razoavelmente complexa, e quando você leva em consideração que as coisas têm que acontecer de uma maneira lógica, ou seja, cada um dos lados dessa ação tem que agir de uma maneira que faça sentido, porque afinal de contas eles estão fazendo planos para pegar as esferas. Quando você leva em consideração que essas coisas têm que ter um bom ritmo, não pode ficar demorando muito, e quando você leva em consideração que as coisas têm que ter um bom desenvolvimento, você percebe que não tem como fazer essa parte da história sem saber o que você está fazendo, sem escrever bem bonitinho o que você está querendo escrever. E o Akira dá uma aula aqui. No primeiro momento o Freeza tem as 4 esferas. O Freeza tá na vantagem, né? Ele começa na vantagem. Ele tem as 4 esferas quando o Vegeta chega em Namekusei, quando os Terráqueos chegam em Namekusei. E logo de cara ele pega a 5ª esfera, porque ele mata lá, ele destrói o vilarejo e tal. Aí só que aí o que é que acontece? Nessa destruição do vilarejo ele perde os Scouters, né? O líder do vilarejo destrói os Scouters, que era o meio pelo qual o Freeza estava conseguindo encontrar as esferas. Ele não conhece a tecnologia do radar do dragão, que a Bulma construiu lá antes da franquia Dragon Ball existir, né? Ele encontra as esferas mediante a observação do poder de luta dos Namekuseidins, então ele sabe onde tem vilarejo, e ele sabe que onde tem vilarejo tem uma esfera sendo guardada. Na hora que o cara destrói os Scouters dele, ele fica às cegas. Então ele tem 5 esferas, mas ele não tem muito como saber onde vai achar as outras 2. Ele teria que procurar o planeta todinho, tem que rodar o planeta todo. Aí o Vegeta aproveita que Vegeta, aprendeu a ler, a sentir o que dos outros, né, na Terra. Ele percebeu que os terráqueos faziam isso e aprendeu a fazer. E aí ele próprio vai, pega uma esfera e esconde ela no fundo do rio, sabendo que ali o Freeza não tem jeito nenhum de achar. Então veja que ele partiu de um plano simples, porém lógico, que é o de pegar a esfera, esconder e ficar esperando o momento certo para roubar as outras. E aí ele junta as esferas. Só que aí começa a acontecer um monte de coisa, e aí os terráqueos utilizam uma vantagem que eles têm, que é o radar do dragão. Os terráqueos têm um dispositivo que detecta a esfera do dragão diretamente. Então quando o Vegeta dá uma vacilada e por uma coincidência, os terráqueos vão lá e roubam a esfera dele, usam a esfera o radar do dragão e roubam a esfera dele do fundo do rio. E aí quando o Vegeta vai lá procurar, ele não acha mais. Então fica nesse jogo de gato e rato, aí só que aí quando o Vegeta e os terráqueos juntam as 7 esferas e parece que finalmente deu certo para eles, aí lá o Freeza manda as forças especiais Ginyu que roubam as esferas tudo e aí pronto. E aí fica com ele todas as 7 esferas. Só que ele não pode usar, porque ele não sabe falar a língua dos Namekuseidins. E ele praticamente tinha naquele momento matado quase todos os habitantes do planeta. Então ele fica meio que no mato sem cachorro, né? Enfim, o ponto é, essa história vai acontecendo de maneira direta, porém a gente vai conseguindo sentir a apreensão, principalmente dos terráqueos, né? Que são os mais fracos dessa briga, nessa batalha. A gente consegue sentir a apreensão do Vegeta em alguns momentos, a gente consegue ver os planos, a gente consegue entender tudo. O roteiro vai se desenrolando naturalmente, de maneira que a gente vá sentindo o que a gente tem que sentir, mas não perde tempo. E cada um vai atuando pelo seu interesse, e à medida que vai atuando pelo seu interesse, ele vai prejudicando o outro. Então fica esse jogo de gato e rato durante essa parte do arco, que é muito, muito, muito gostoso de acompanhar. E não só muito gostoso de acompanhar, como muito difícil de escrever. Então o cara que analisa esses primeiros episódios do arco de Freeza, assim, até a chegada das forças especiais Ginyu, e não consegue perceber ali que tem uma história bem escrita, aí meu amigo, aí realmente não tem o que fazer. Aí o cara não tem salvação, um cidadão desse, né? Próximo ponto que eu quero explicar aqui é o Zenkai, que é uma noção que é introduzida nessa saga, né? Pra quem não sabe, eu não sei se tem alguém aqui que não sabe, mas o Zenkai é aquela característica da raça dos Saiyajins, na qual um Saiyajin fica muito mais poderoso depois que ele passa por uma experiência de quase morte e se recupera em batalha, né? Ele quase morre em batalha e se recupera, então o poder dele aumenta. É o que se chama de Zenkai, né? Esse nome não é oficial até onde eu sei.
Foi a fanbase que adotou uma coisa assim. Sobre o Zenkai eu não vou falar muito, porque eu também acho que no geral o Zenkai faz mais mal do que bem ao roteiro de Dragon Ball. E eu acho que o Akira Toriyama percebeu e abandonou essa ideia. Já na próxima saga, na saga do Cell, ela já é quase abandonada. Mas tem uma coisa que a gente tem que falar, que a gente tem que explicar, que é o seguinte. O Zenkai ele é uma maneira simples que o Akira utilizou de dar um motivo, vamos dizer assim, um porquê para os personagens superarem obstáculos que antes eles não conseguiam. Vocês lembram que eu coloquei lá aquela imagem, expliquei em episódios anteriores da série que essa é a estrutura básica de Dragon Ball, né? O Akira tá sempre colocando obstáculos que fazem os personagens de alguma maneira superar esse obstáculo, como uma forma de trazer a história para frente sempre, né? No geral, a saga de Namekusei é um pouco mais complexa do que isso, porque como eu disse, não é só um personagem um obstáculo, um personagem um obstáculo. São 3 polos de ação que ficam simultaneamente resolvendo seus problemas e criando problema para os outros. Ao mesmo tempo que ele resolve seu problema, ele cria um problema para o outro. E essa saga fica girando em torno disso por, sei lá, uns 20 episódios, não sei. Então dá uma complexidade um pouco maior para a estrutura básica. Mas o Zenkai, ele serve como uma maneira de superação de obstáculo. Por exemplo, o Vegeta no primeiro momento ele apanha do Zarbon. Ele tenta enfrentar o Zarbon, mas o Zarbon é mais poderoso que ele. Só que como o Zarbon quase o mata, mas ele termina sobrevivendo no final das contas, pelos motivos que a gente vê lá, o Zenkai faz com que ele supere o Zarbon, por exemplo. O Zenkai faz com que o Vegeta fique mais forte que o Dodoria, que a gente não vê o Vegeta sendo mais fraco que o Dodoria, mas a gente sabe que ele era mais fraco do que o Dodoria antes de ir para a Terra. Mas aí quando ele vai para a Terra e ele quase morre, o Zenkai faz com que ele fique mais poderoso. A gente vai ver que lá na frente, nessa saga de Freeza, o Zenkai vai fazer o Goku ficar um pouco mais próximo da força do Freeza, vamos dizer assim, etc, etc, etc. Então, o Zenkai ele é uma técnica que o Akira utilizou com esse propósito. É o mesmo uso que ele fazia, por exemplo, do Kaioken. Lembra do modo como ele usou o Kaioken na luta contra o Vegeta? Que o Vegeta é naturalmente mais forte que o Goku. Esse é o obstáculo. Para superar esse obstáculo, o Goku aprendeu uma técnica de multiplicar o seu próprio poder. Então ele consegue superar o obstáculo. Ele vai progredindo na luta, aumentando o poder do seu Kaioken. O Zenkai é uma técnica de roteiro mais ou menos com esse mesmo funcionamento, né? O Saiyajin quase morre, mas fica vivo, se recupera e aí ele consegue ficar mais poderoso do que o seu inimigo anterior e resolve os seus problemas, supera os seus obstáculos, né? O problema é que o Zenkai ele se tornou um problema no roteiro, na minha opinião, porque ele meio que faz com que os Saiyajins possam evoluir de maneira infinita, então, né? Se você leva isso até o final, os Saiyajins terminam não tendo limite nenhum para o seu poder, e isso piora quando você considera que o universo de Dragon Ball tem semente dos deuses, ou seja, um negócio que você come e você recupera automaticamente seus ferimentos, e tem pessoas que têm poder de cura. Então, num universo desse, você basicamente baratearia o seu roteiro de uma maneira muito simples. Você pegar tipo o Dendê, que cura pessoas, e aí você coloca o Saiyajin, vai enfrentar um inimigo muito forte que ele não consegue superar, aí ele manda alguém bater nele de maneira deliberada, né, de propósito, para ele ficar perto de morrer, e manda o cara curar, e aí pronto, ele fica mais forte. Se tornaria uma coisa muito barata, muito fácil de se fazer no roteiro, se o Akira tivesse continuado levando essa ideia para frente. Então é uma ideia que faz sentido, é uma ideia que tem um propósito, mas que no longo prazo terminaria tornando as coisas muito mais simples. É tipo aquele negócio do Cavaleiro do Zodíaco que o Kurumada disse que não tem negócio de nível de força não, o cavaleiro que queimar mais o cosmos vence. Assim, é muito fácil você escrever luta e você fazer um cara vencer, é só porque ele queimou mais o cosmos, e tá simples assim. Então era assim, assim é muito fácil vencer o Freeza. Não precisa de nada, basta apenas ficar forçando o Zenkai até passar do poder dele e tal. Inclusive o Vegeta tem esse plano, né? O Vegeta faz esse plano uma vez contra o Freeza. Só que dá errado. Mas se continuasse, uma hora ia dar certo. Uma hora ia ficar com tanto Zenkai que o Vegeta ia ficar mais forte que o Vegeta, do que o Freeza, do que o Cell, do que o Majin Buu, do que o Bills, do que todo mundo. Então aí termina sendo um problema de roteiro. E o Akira percebeu isso rápido e abandonou essa ideia. No final das contas ficou meio que um buraco de roteiro, né? Porque os Saiyajins se fortaleciam chegando perto da morte e depois deixaram de se fortalecer. Mas do ponto de vista estrutural é isso, né? Terminou se tornando um defeito. Eu entendo porque ele botou, mas é uma coisa muito difícil de administrar, e aí ele teve que sumir com essa parada do nada. E aí ficou o buraco no roteiro aí, né? O Zenkai só volta na saga do Cell como um obstáculo. Vocês vão se lembrar que o Zenkai fortalece o Cell,
naquela cena na qual o Goku se destrói para tentar levar o céu junto e tal. Mas como uma maneira de superar obstáculos, o Akira percebeu que ia baratear muito a história, né? Um ponto interessante também, outro ponto interessante da saga de Namekusei é que aqui é onde se inicia o arco do Vegeta, né? Eu já elogiei o arco do Piccolo em vídeos anteriores e eu já expliquei que arco de personagem é uma das coisas mais básicas assim de escrita. Tipo, todo mundo sabe que um bom arco de personagem requer uma boa técnica de escrita. Então a pessoa que fala que Dragon Ball não tem história, basicamente ela tem que ignorar que o Akira escreveu alguns ótimos arcos de personagem durante a franquia. Para mim os dois melhores são o do Piccolo e o do Vegeta, que para mim é o melhor. Porque o do Vegeta é um arco parecido com o do Piccolo, que é parecido com o do Yantia, que é parecido com o do Tenshinhan, que é o arco positivo. O personagem começa como vilão e termina como um mocinho, como um amigo, tal, uma pessoa que faz o bem. Só que de todos esses, o que leva mais tempo e o que é mais complexo é o do Vegeta. Porque você vê o Vegeta hesitando muito, você vê o Vegeta, ele melhora, depois ele volta a piorar. Aí ele apresenta uma faceta um pouco diferente do que a gente estava acostumado. E o arco do Vegeta, ao contrário dos outros, ele demora bastante. Ele começa em Namekusei e ele só termina lá na saga do Majin Buu. E na verdade a gente pode até argumentar que o Vegeta apresentou novas facetas na saga passada no mangá do Super, na saga do Moro. O Vegeta ainda está mostrando novas facetas. Então é um arco bem trabalhado. Eu expliquei no vídeo no qual eu expliquei o arco do Piccolo que o grande mérito de um arco de personagem são os momentos intermediários. Ele começa mal, termina bom, mas o que é que vai acontecer nesse meio termo? Como ele vai virando bom? Quais são os motivos pelos quais ele vai mudando de atitude, né? A que ritmo ele vai mudando, tal? É forçado, não é forçado? Faz sentido, não faz? E o do Vegeta, o Akira leva o tempo dele, ele passa arcos inteiros de histórias, sagas enormes inteiras, e o Vegeta vai apresentando cada vez mais pequenas evoluções, até chegar naquela cena que nós vamos comentar lá no final, lá na frente, que é a do sacrifício do Vegeta na saga do Majin Buu, que é uma das melhores cenas de Dragon Ball e que é muito crível, é muito emocionante, porque a gente acompanhou toda a evolução desse personagem que começou aqui, na saga de Namekusei, né? A gente pode dizer que ela começou quando a gente descobriu que o planeta do Vegeta, dos Saiyajins também, foi destruído pelo próprio Freeza. Então ali, apesar de na cena específica que foi o Dodoria que revelou, o Vegeta ter dito que não ligava pra nada, não se importava, a gente vai ver lá na frente que ele na verdade se importa assim, e que isso feriu muito o orgulho dele, né? Porque ele foi usado, foi feito de capacho, foi feito de palhaço pelo Freeza, e isso foi meio que o início de uma mudança de comportamento dele que foi, como eu disse, se estendendo ao longo da história até chegar lá em Majin Buu e tal, aquela coisa toda. Outro ponto que eu gostaria de enfatizar aqui é a construção do Freeza. Muita gente pode achar estranho eu falar em construção do Freeza quando considera que o Freeza é um vilão simples, porque ele é um vilão que ele é mau porque ele é mau, e é isso. Ele tem os interesses dele, ele tem as vontades dele e ele passa por cima de todo mundo que se colocar como um obstáculo aos interesses e às vontades dele. Ele não tem uma história triste, ele não tem um flashback, ele não tem nada. Ele é uma força da natureza, ele quer o X. Se você ajudar ele a conseguir X, bem. Se você é para atrapalhar, ele mata. Acabou, ponto. E é verdade, de fato o Freeza é um personagem desse tipo. O Freeza não é um personagem complexo, mas o erro aqui é você achar que um personagem desse tipo não precisa ser construído. Por quê? Porque para o Freeza especificamente, o Akira não precisou dar nenhuma história triste, nenhum passado trágico, nada. Mas o Akira precisava que o leitor de Dragon Ball sentisse medo do Freeza. O Akira precisava fazer com que antes do Freeza começar a lutar, porque o clímax do arco de Namekusei é a luta contra o Freeza. Então o leitor tem que ficar esperando esse cara entrar. O leitor tem que ficar apreensivo para quando esse cara vai entrar no campo de batalha. O leitor tem que ficar ao mesmo tempo na expectativa de ver, mas apreensivo de que talvez os heróis não consigam derrotá-lo, aquela coisa toda, porque ele é o mais forte do universo. Então tem que ser feita uma construção em cima dele. A gente não pode achar que construir personagem é só dar flashback, é só dar motivação. Não. Tem construções e construções, vai depender do tipo de personagem que você quer escrever. E aqui a construção do Freeza é perfeita dentro da proposta, porque já desde o início o Akira coloca várias cenas que fazem com que a gente entenda que o Freeza é absurdo, antes mesmo dele fazer qualquer coisa. Por exemplo, o Sr. Kaiô tem uma cena que ele diz que o Freeza é o mais poderoso do universo e implora pro Goku não se meter com ele porque não tem como vencer. Você é Goku, você é forte, você é bom, mas não tem como vencer o cara. Na primeira vez que o Kuririn vê o Freeza, ele fica aterrorizado só de sentir o Ki do Freeza, que aliás é uma técnica que o Akira usa muito, né, de escrita com vários vilões.
O Vegeta, a gente sabe que o Vegeta é muito forte. A gente viu o quão forte ele é na saga dos Saiyajins. E a gente vê que ele se pela de medo do Freeza. A gente vê que ele quer ficar imortal com as esferas do dragão também para poder derrotar o Freeza em algum momento, porque ele sabe que se não fosse ele não tem a menor chance e tal. Então, em várias coisinhas que a gente vai observando, os personagens que vai dizendo uma coisa, o outro que vai percebendo outra coisa, a gente vê o poder a gente vê o exército do Freeza, que é muito forte e que é subordinado a ele por completo. Trata ele como se fosse um semideus. Então, obviamente, ele é muito mais forte do que esses caras, porque senão eles não seriam subordinados dele. Então tem toda uma série de elementos que o Akira utiliza que passam pro leitor a ideia de que esse maluco é embaçado. Na hora que ele entrar para brigar, na hora que ele entrar para lutar contra alguém, sai de baixo, porque não tem quem segure. Então é uma construção de uma maneira diferente do que as pessoas estão acostumadas, mas que nem por isso não existe, né? A construção tá aí. O penúltimo ponto do vídeo é explicar a luta contra o Rikun, que na verdade não tem muita coisa para falar não. A única coisa que eu quero chamar a atenção da luta contra o Rikun é que ela é estruturalmente uma luta igualzinha à luta contra o Nappa, só que mais simples, né? O Akira tirou o Goku do campo de batalha, criou a expectativa no leitor de que ele chegasse logo, né? No caso aqui ele deu a informação de que o Goku levaria 6 dias para chegar em Namekusei, e ao mesmo tempo botou uma luta na qual os outros heróis entre aspas, né, porque o Vegeta tava no meio, estavam sendo espancados completamente. Então o Vegeta junto com o Kuririn e com o Gohan não conseguiam fazer nem cócega no Rikun. Eles apanhavam feio pro cara. Então a gente viu que a situação ia ficando complicada, mas ao mesmo tempo a gente sabia que o Goku tava chegando e tava mais poderoso do que nunca, né? Porque tava treinando e tal. E aí o Goku chega com aquele ar de salvador da pátria, exatamente como ele fez contra o Nappa. Então a estrutura aqui é igualzinha. Só que a luta aqui é bem mais rápida, muito menos dramática, ninguém morre, ao contrário da luta contra o Nappa, que todo mundo morre praticamente. Aqui ninguém morre, o Rikun fica brincando o tempo todo com eles, né? Porque é o estilo de luta dele e tal. E o estilo do personagem de ser meio comédia e tal. Mas a estrutura é muito semelhante. E para finalizar, falar do Super Saiyajin, né? Porque a primeiríssima vez que se fala em Super Saiyajin é justamente quando o Goku chega e destrói o Rikun com um golpe só. E aí o Vegeta fica completamente chocado porque o Rikun estava espancando ele, Vegeta, há poucos minutos antes. E aí o Vegeta começa a pensar se o Goku não virou o Super Saiyajin. E aí é a primeira vez que esse termo é utilizado. Aqui eu não vou falar muito sobre isso não, eu só vou enfatizar que o Akira colocou a noção aqui, ele vai trabalhando ela no resto da saga, para lá no final ela ser utilizada como a solução da saga toda, né? Porque ele vira o Super Saiyajin e ele derrota o Freeza, o Imperador do Mal e tal. Então, novamente, apesar de o Akira não se planejar muito, aqui ele teve um lampejo de planejamento, né? Ele pensou uma noção, que é uma Super Saiyajin, que depois a gente viu que era uma transformação. Foi trabalhando isso ao longo do arco para criar expectativa no leitor de saber o que era esse Super Saiyajin, qual é o poder desse Super Saiyajin, como é que é esse negócio. E isso gerou a recompensa lá no final, quando ele vira e derrota o Freeza. Então, novamente, mais uma prova de uma boa técnica de escrita, que é a preparação para tudo aquilo que vai ser relevante na obra. Tudo aquilo que vai ser relevante para resolver conflitos tem que ser previamente preparado. E novamente o Akira faz isso com a questão do Super Saiyajin, né? Uma coisa que ninguém pode acusar o Akira é de tirar poder da bunda, né? Que é uma coisa que acontece muito em Shonen. Ah, o cara tirou o poder da bunda, na hora que ele precisou veio o poder da amizade e tal. Isso o Akira não comete. Esse erro que é muito comum no Shonen, o Akira não comete. Então, ele não tirou o Super Saiyajin do nada. Ele foi explicando aqui, agora, nesse momento, depois da luta contra o Rikun, e foi falando várias vezes para lá na frente colher os frutos, né? Então, mais um ponto pro homem aí. Nessa primeira parte da saga de Namekusei é isso, não tem muito mais o que comentar não. O vídeo ainda ficou muito longo, apesar de não fazer o resumo do que aconteceu, não explicar como é que foi o enredo andou, né? Só falei os pontos específicos. Mas por enquanto é isso, agradeço quem chegou até aqui, você foi um guerreiro, obrigado. Peço de novo que deixe o like, peço de novo que inscreva no canal para receber o resto dos vídeos da saga de Freeza e depois da saga de Cell, depois da saga de Majin Buu e tal. Comenta aí, eu quero saber o que é que você achou do vídeo. Comenta aí, dá o feedback. Tamo junto, até a próxima.